E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. Ele era o mais fraco, mas foi treinado por deuses e se tornou o mais forte da guilda. Galera, saiu mais episódios do anime onde o prota fez o treinamento do Saitama e agora está muito apelão. Então já se inscreva para não perder os próximos recaps. Deixe seu like e bora que bora para mais um vídeo. E nesse mundo, o normal é se tornar um aventureiro quando for jovem, porque o poder mágico que é a base da força de um aventureiro, dificilmente crescerá se você não o treinar enquanto for jovem. Porém o nosso protagonista de 30 anos vai mostrar que seus sonhos podem se tornar realidade. A história se inicia mostrando o protagonista Rick Gladiador sendo treinado pelos monstros, que são seus mestres. Os monstros comentam que ele se desenvolveu muito nos últimos 2 anos de treino, e que seu futuro teste para rank, não vai ser problema agora. Logo depois Rick diz que está longe de se igualar à força deles. A cena muda, e o prota vai até o local do teste para se tornar um aventureiro rank E. Durante sua inscrição, a atendente reconhece ele, seu nome é Alisa. 2 anos atrás, eles dois trabalhavam como atendentes da guilda. Porém o Rick pediu demissão para seguir seu sonho de se tornar um aventureiro, deixando a Lisa surpresa com isso tudo. O prota envergonhado nos conta que o normal são as pessoas começarem como aprendizes de rank F na adolescência, e logo depois se tornam aventureiros novatos de rank E, dentro de 2 anos. A Lisa pergunta o que ele ficou fazendo durante esses 2 anos, ele responde que ficou treinando com seus professores nas montanhas. Do nada chega um bêbado chamando a moça para sair, ele segura suas mãos dizendo que é obrigação das mulheres obedecer. O Rick pede calma ao cara, afastando ele da Lisa. O cara bêbado acaba desmaiando de tão bêbado que estava. Então sua amiga entrega a ele sua inscrição, e quando estava saindo do local, uma garota chamada Reanete que está vestida com roupas de empregadas, veio buscá-lo. Enquanto isso no local da inscrição, a gente descobre que o cara bêbado chamado Domold é um ex-aventureiro de rank A, que estava sendo procurado por agressão, e quando eles reparam na armadura do bêbado, percebem que ela está toda amassada, e ficam surpresos que o protagonista conseguiu fazer aquilo. Depois disso Rick vai fazer seus exames físicos para participar do teste, e a gente vê que ele é um baita de um gostoso kkk. Os avaliadores ficam surpresos que ele tem 32 anos. Depois do exame físico, ele vai fazer outros testes junto com os outros participantes. O teste consiste em ver a quantidade de energia mágica de cada um. Quando chega a vez do protagonista, todos ficam zoando ele pois sua magia é classificada como F-, quase não tendo magia. Só que, quando ele estava saindo, a bola de cristal racha. Seu próximo teste é um medidor de forças, eles devem socar um saco de slime que absorve qualquer ataque poderoso. O prota se lembra que já treinou com um saco parecido a esse, porém era um saco muito mais forte que era tão duro quanto presas de dragão. Seu mestre faz uma demonstração e diz que conseguiria destruir 200 de uma só vez. De volta ao presente, o teste começa, chegando a vez de um garotinho de apenas 11 anos, que é filho de um duque e tem magia equivalente a um rank C. Então o garotinho carrega sua magia, e solta um foguinho minúsculo, mas todos ficam surpresos, pois aparentemente para o nível que eles estão aquilo era grande coisa. Apenas o protagonista pensa o oposto, pois durante seu treinamento, ele já enfrentou magias muito mais poderosas que aquela, deixando ele surpreso com o nível baixo do teste que ele está fazendo. Então chega a sua vez, e quando ele estava indo, um jurado ressalta para ele que alguém se tornando um aventureiro aos 30 anos não poderá esperar nenhum crescimento mais tarde, pois ele não iniciou seu treinamento enquanto jovem, e ressalta que no teste de medição de magia anterior ele foi muito mal, e pede ele para desistir. O prota pensativo se lembra de todo o treinamento que teve, e resolve continuar. Ele se prepara, faz a pose, e dá um mega soco quebrando o saco de slime, deixando todos impressionados e querendo saber quem era o protagonista. O garotinho prodígio fica com inveja, mas diz que sua especialidade é magia defensiva, e quando tiver essa medição ele vai mostrar quem é o melhor. O anime dá um corte seco, já mostrando o final do teste de defesa, onde mais uma vez o protagonista foi muito bem, deixando o prodígio pasmo. O cara que estava lançando as magias, diz que vai usar uma magia superior dessa vez. O cara canaliza sua magia e usa contra o protagonista, criando um ciclone até o céu, impressionando um cavaleiro do reino chamado Sylvester Elcernia. Ele vai até o local e pergunta o que está acontecendo,
e uma das avaliadoras explica a situação a ele, deixando o cavaleiro surpreso com os feitos do protagonista e fica mais surpreso quando vê a idade do prota. Enquanto isso, Rick faz seu teste escrito. Seu primeiro dia de testes acabaram e a empregada veio buscá-lo novamente. Ela pergunta como foi nos testes, ele responde que foi ótimo no teste escrito, porém tirou F- nos testes de capacidade mágicas. O garotinho prodígio chega cheio de raiva, e começa a chorar, dizendo que ele tirou o momento dele de brilhar, e chega sua irmã mais velha chamada Angélica, achando que o prota fez o moleque chorar. Ela desafia Rick para um duelo, jogando sua luva perto dele. O prota pega a luva para devolver a ela, mas ele não sabia que isso era um gesto de aceitação do duelo. Momentos depois, já na arena de batalha, a garota diz que cada participante pode criar um requisito após a vitória, então ela diz que o perdedor deve agir como um escravo do outro até a morte. A empregada diz a Rick que a garota é uma cavaleira de segunda classe dos Cavaleiros do Reino, e que estaria no mesmo nível que um aventureiro rank B. O prota fica com medo pois ele é um rank F que acabou de se registrar como um aventureiro. A empregada pede para ele se lembrar do seu treinamento durante esses 2 anos, dizendo que ele deve ter mais confiança em si mesmo. Ele fica mais calmo e agradece ela. A batalha começa, e a Angélica usa um dos seus golpes para impressionar o protagonista, dizendo que é conhecida por sua velocidade, onde é uma das mais rápidas do reino. Então ela ataca novamente, mas o prota fica tranquilão pois para ele, ela está em câmera lenta e desvia facilmente. Ela fica surpresa, e ataca novamente mas acaba tropeçando em uma pedra, e o golpe vem com muito mais força, mas mesmo assim o prota desvia, pois o cara é brabo e apelão. Ela finge que foi tudo proposital e ataca com seu golpe mais forte que só pode ser usado apenas 3 vezes por dia. O Rick novamente desvia. Ela continua atacando, e o prota resolve revidar. Ela acaba tropeçando novamente, e ele acerta o murro no chão criando um buraco enorme. Ele fica surpreso achando que ela é muito boa por ter desviado, e ela fica aliviada, pois apenas conseguiu desviar porque tropeçou. O prota resolve ir com tudo, mas ela acaba se rendendo e diz que vai deixar ele vencer dessa vez. Quando ela estava indo embora, ele se lembra do combinado que fizeram no início do combate onde ela deveria ser sua escrava pro resto da vida, porém ela mete o pé e sai correndo. A empregada diz que em breve vão anunciar os aprovados no teste preliminar, e que seus mestres vão vir para ver como ele anda se saindo, deixando o prota com pressentimento ruim sobre tudo isso. Então é mostrado um conto de fadas antigo. Nele diz que quem derrotar o monstro supremo ganhará um tesouro capaz de conceder qualquer desejo. No entanto, o narrador ainda não conseguiu derrotar essa entidade, mas acredita que os novos aventureiros que estão por vir serão capazes de fazê-lo. A tenda da guilda anuncia que os resultados dos testes serão dados, e que os cartões dos participantes brilharão em azul se eles tiverem passado, indicando que devem retornar no dia seguinte para a segunda parte da prova. Rick duvida se passou, mas Hannah o incentiva a ter mais confiança, pois ela acredita que ele vai passar. Enquanto ele teme ver seu cartão, este começa a brilhar e fica azul, deixando totalmente feliz por ter passado. Ao sair da sala, ele sente um cheiro estranho e um jovem arrogante, Mauricinho, se aproxima de Hannah, apresentando-se como o filho mais velho da família que governa o norte, chamado Ter. Rick não gosta da atitude do jovem, que insiste em saber o nome de Hannah e tenta dar em cima dela, dizendo que seu nome é lindo. Rick tenta se apresentar, mas Ter o ignora, chamando-o de homem de meia idade. Depois de humilhar Rick, Ter continua a paquerar Hannah, dizendo que perdeu algo e pergunta se ela quer saber o que é. Hannah simplesmente diz que não, mas ele continua a tagarelar, afirmando que perdeu seu coração no fundo dos olhos dela. Rick fica chocado com essa cantada horrível, e Ter sugere que Hannah vá para o norte com ele para ser sua segunda esposa. Rick não fica parado e interfere, dizendo que Hannah é sua namorada e que ele não pode simplesmente assistir enquanto ele a corteja. Ter começa a debochar de Rick, vendo seu cartão e percebendo que ele é um aventureiro de rank F, mesmo estando próximo dos 40 anos. Rick argumenta que também parece ter 25 anos e que não é tarde demais para ele, mas Ter revela ser um instrutor de rank A e diz que Rick não consegue determinar a força de quem está diante dele, tendo alcançado o rank A aos 14 anos. Ele volta a falar com Hannah, pedindo que ela abandone Rick e vá com ele, mas ela recusa, dizendo que está na companhia de Rick e que, além disso, ela diz que Ter é fedorento.
Depois de receber essa recusa, Ter simplesmente some, ameaçando que, se for o examinador de Rick na batalha simulada, ele fará com que Rick perceba a diferença entre eles e acredita que, fazendo isso, Hannah vai cair na real e se afastar de Rick. Ter pensa que a situação se transformou em uma grande bagunça, então se afasta, pedindo desculpas para Hannah. Mais tarde, Ter vai beber, e seus irmãos reclamam que um homem de meia-idade os humilhou durante o teste de admissão. Ter começa a conectar os pontos que seus irmãos estão falando com um homem que ele acabou de conhecer e fica ainda mais irritado com Rick. Algum tempo depois, quando chega a hora da segunda prova, Hannah pede a Rick para ser gentil com eles, mas ele diz que não é ele quem deve ser gentil e se pergunta o que acontecerá se ele enfrentar Ter. Nesse momento, um homem chamado Link se aproxima, dizendo que será o examinador de Rick para o segundo teste, o que deixa Rick feliz pois o examinador não vai ser o Ter. Lynx muda de assunto, dizendo que ficou surpreso ao saber que Rick passou de recepcionista para aventureiro aos 30 anos. Rick acha que ele vai falar mal dele, mas Lynx admira sua coragem e diz que também quer ser como ele, revelando que começou como aventureiro aos 24 anos. Rick compartilha que tem um sonho de se tornar aventureiro, e Lynx entende, dizendo que para realizar seu sonho, ele precisaria alcançar pelo menos o rank A, mas lamenta que levou quase 20 anos para alcançar o rank B. Rick simpatiza com a história de Lynx, pois ambos têm idades próximas e motivações semelhantes. Enquanto conversam e se conhecem, Ter observa de longe, e quando Lynx se afasta, é abordado por Ter, que não tem boas intenções. Mais tarde, enquanto Rick está feliz, é anunciado que o examinador Lynx adoeceu e que Ter será o responsável. Todos ficam tristes com essa notícia, pois Ter é conhecido como um gênio que alcançou um rank alto aos 17 anos, mas também tem o apelido de triturador de rank F, divertindo-se a cada ano ao esmagar novatos que chamam sua atenção. Rick pensa que chamou tanta atenção que Ter deve estar doidinho para pegar ele de porrada. Enquanto isso, ele está sediando os novatos, ou melhor dizendo, se exibindo com sua força. Já Rick está em pânico. Hannah pergunta se ele não tem confiança em si mesmo, e ele diz que todos estão sempre mandando ele desistir, dizendo que é impossível. Hannah questiona o contrário, dizendo que, se as palavras dos outros podem fazer sua confiança cair, então suas palavras poderiam dar-lhe confiança. Ela diz que confia nele, sabe que ele é forte e acredita que ele pode vencer o homem fedorento com certeza, e pergunta se ele acredita nela. Rick diz que sim, obviamente, e agradece a garota. Enquanto estão nessa situação, uma pessoa encapuzada se aproxima, oferecendo-se para ler a sorte de Rick, apontando para uma mesinha com uma bola de cristal. Rick tem a brilhante ideia de ir até essa esfera mágica, e o encapuzado pede para ele se sentar em uma cadeira que, na verdade, é um feitiço de teletransporte que o leva para outro lugar. Fred tira o capuz e revela ser o mesmo garoto chato de sempre. Hannah agarra Fred pela camisa, ordenando que ele diga para onde mandou o Rick, e quando ele se recusa, ela começa a cortar seu cabelo com um dedo e ameaça arrancar seus olhos se ele não contar o que ela quer saber. Fred diz que Rick não deve estar muito longe, pois sua magia não permite levar pessoas para locais tão afastados. Enquanto isso, Rick se encontra nos fundos do local de testes, confuso com o que acabou de acontecer. O mordomo e seus capangas se aproximam, dizendo que precisam colocar Rick para dormir um pouco. Rick se questiona se estão realmente falando com a pessoa certa, e o senhor afirma que não está errado, pois são os guardas pessoais de elite da família Armil. Rick percebe que estão falando daqueles 3 irmãos perturbados. Um dos capangas diz que Rick irá falhar no teste sem nem mesmo conseguir participar, e Rick se sente injustiçado. No entanto, o velho continua a avançar em sua direção, ameaçando. De repente, os mestres de Rick aparecem para intervir e perguntam o que ele está fazendo ali, afinal ele tem um teste para participar. Um dos capangas, um ogro gigante, pergunta o que eles querem, e Rick tenta salvar a vida daqueles idiotas que estavam na sua frente, dizendo aos seus mestres que aqueles homens estão apenas o aquecendo antes do teste. Rick começa a mandar aqueles homens se retirarem, pois suas vidas estão em perigo. Mesmo ouvindo tudo isso, o careca tenta dar uma paulada na cabeça do ogro, mas sua arma se quebra toda, e como não fez nem cosquinha o ogro começa a analisar o prota,
dizendo que ele melhorou sua força física até certo ponto, mas não gostou porque relaxou no embate com a arma. O careca tenta socá-lo, mas o ogro segura sua mão e a quebra, e depois cura a mão do cara, dizendo que podem fazer isso várias e várias vezes. O velho mordomo começa a entender a situação e o mestre elfo de Rick pergunta se isso é aquela situação onde eles tiveram um problema e inventaram um pretexto para brigar, e vendo que com certeza essa era a situação, ele diz que vai arrumar um jeito pacífico de terminar tudo isso, mas de pacífico não tinha nada, o cara simplesmente saca um 3/8 gigantesca. E então aqueles homens tentam avançar contra ele, mas ele começa a disparar contra todos, e em meio à confusão, eles pegam a Loli como refém, ordenando que todos fiquem imóveis. Eles começam a questionar se ele sabe o que está fazendo e dizem que, por seu próprio bem, é melhor libertá-la. A garotinha então pergunta o que ele está fazendo, e Rick diz a Lizere que ele está apenas brincando. O homem ordena que ela fique quieta, tratando-a com rudeza, e ela reclama que isso dói, ativando sua magia e lançando todos no ar. Eles ficam assustados por ela ter usado sua magia tão facilmente, apenas dizendo toma. O velho então a reconhece e diz que ela tem apenas 10 anos e é a vampira mais poderosa, um prodígio, a criança demônio da devastação, a Lizard Drakil. Ele também menciona que o outro é um meio-elfo, meio-humano, que, apesar de sua aparência jovem, tem mais de 50 anos e é conhecido como o maior artesão do mundo. Liz é o anão, e o ogro, com sua força incomparável e sua inteligência, é a besta sábia Brookstone Ashore. O velho reconhece que eles são parte do punho de Orichalco. A garota continua lançando magia em todas as direções, e Rick diz que simplesmente vai prosseguir com seu teste. Ele então retorna até Honey, ileso, e depois de ela lidar com o garotinho, Link chega, todo ferido. Henrique pergunta sobre ele ter adoecido repentinamente, e ele revela que foi Ter quem o atacou. Ele conta que Ter perguntou sobre seu sonho, e ele explicou que vem de uma área pobre e deseja criar uma escola lá para que as crianças possam se tornar aventureiras. Isso deixou Ter muito irritado, falando que um homem de terceira categoria que começou mais tarde do que todos quer criar uma escola para produzir mais pessoas de terceira categoria. Ele então começa a agredir Raster, deixando-o em uma situação lastimável. Lynx diz que isso deixou muito irritado, mas ele não podia reagir contra Ter e simplesmente afirma que não tem culpa alguma. Rick se levanta e vai diretamente até Ter, enquanto Ter continua se divertindo ao causar sofrimento em outras pessoas. Rick, muito irritado, se dirige a ele, pronto para fazê-lo voar. O bagulho vai ficar louco. A luta entre Ter e o candidato ao teste começa, enquanto Adolf observa do público, não esperando muito de um teste para ranquear. Ele então quebra a quarta parede, falando diretamente conosco, explicando os 4 fundamentos principais: força, destreza, quantidade de mana e controle mágico, que são cruciais para um aventureiro. Adolf possui a habilidade de ver as pontuações desses fundamentos em outras pessoas, o que o torna um avaliador talentoso. Ele examina Ter e descobre que, embora não seja um ranquear, é um oponente formidável. No entanto, usar sua habilidade por muito tempo causa dor em seus olhos. Enquanto isso, Lisa conversa com Honey sobre ter visto ela com Rick na noite anterior, revelando que eles trabalharam juntos quando ele era recepcionista na guilda. Honey confirma que ela é membro do mesmo grupo que Rick. Alita se junta a eles, mas fica assustada ao ver que eles têm um orc como membro da equipe. O Dwarf tenta atrair Honey para o seu lado, mas ela percebe suas intenções duvidosas e recusa. Eles notam a presença de uma garota diferente no grupo, que Honey apresenta como uma ex-colega de trabalho de Rick. Então chega a vez de Rick, e Honey expressa confiança nele achando que vai ganhar, mas Lisa lembra que seu oponente é Ter, conhecido por ser duro com seus examinandos. No entanto, Shorka afirma que Rick não terá problemas. Do outro lado do público, Angélica apoia seu irmão, enquanto Fred clama por vingança. Ter inicia um diálogo com Rick, surpreso por ele ter escapado de seus guardas, mas os considera insignificantes. Rick questiona o motivo de Ter escolher o caminho de aventureiro, e Ter responde que é talentoso e que ser um aventureiro aumentará seu status como nobre. Rick nota o desrespeito de Ter pelo status de aventureiro e o manda ter mais respeito com alguém mais velho que ele. Ter começa com a magia Tiro de Gelo, e Ter percebe que ele está tremendo, interpretando como medo,
mas Rick está apenas controlando sua raiva. Ele segue o conselho de Hannah de usar o primeiro minuto para acalmar seus sentimentos e analisar o oponente. Ter lança um ataque de terceiro nível, chama iluminada, sem encantamento, revelando sua força. Rick é atingido, mas permanece de pé, imperturbável. Lisa está preocupada, mas Shork está tranquilo, considerando o ataque insignificante. Shork revela que treinou o corpo de Rick para compensar sua falta de mana, colocando pesos enormes em suas pernas para aumentar sua resistência. Rick teve que treinar exaustivamente as outras áreas para compensar sua deficiência de mana. Voltando à luta, Ter lança um ataque composto de quarta natureza, Furacão Cortador, mas Rick resiste. Shork explica que Rick construiu uma força física absurda e aprendeu o básico do controle mágico com Eldar por 2 anos, desenvolvendo uma defesa mágica. Ter continua atacando, mas Rick defende facilmente. Ter decide usar suas próprias mãos, mas Rick o afasta com a pressão de seus punhos. Rick percebe que Ter não se preocupou em aperfeiçoar suas habilidades, confiando em sua vasta quantidade de mana. Ter acha que as defesas de Rick foi apenas uma coincidência e ataca novamente, mas Rick o acerta com um soco, ele sobrevive usando uma magia defensiva. Ter continua a menosprezar as habilidades de Rick, chamando-os de sorte. Rick explica que usou apenas destreza para retaliar os ataques. Ter pergunta como Rick ficou tão forte em tão pouco tempo, e Rick lembra dos treinamentos rigorosos que o tornaram mais forte. Shork revela que Rick morreu algumas vezes, mas foi revivido com magia de cura. Rick explica que seu sonho de se tornar um aventureiro motivou a continuar treinando, além de seu objetivo de derrotar o monstro mais forte, Kaiser Alapi. Ter zomba disso, considerando a lenda do herói Yamato apenas um conto de fadas. Ter usa uma magia poderosa para transformar-se em um monstro gigantesco, mas Rick prepara um simples tiro de ar. Ter menospreza o ataque, mas Rick revela que praticou esse movimento 100 milhões de vezes. Os dois atacam ao mesmo tempo, mas o ataque de Rick destrói a armadura de Ter, vencendo a batalha facilmente. Ele é elogiado por seus mestres, que notam seu crescimento. Rick agradece a todos pelo apoio, mas eles preferem comemorar com uma refeição. Ter tenta se convencer de que está bem, mas Rick pergunta sarcasticamente como ele está se sentindo após perder para um plebeu. Ter se irrita, mas decide se esforçar para derrotar Rick na próxima vez. Todos ouvem os resultados do teste de ranquear, enquanto Rick se isola, parecendo mais calmo. Hannah percebe a mudança e Rick admite que estava refletindo sobre algumas coisas. Rick estava se lembrando de sua infância, quando era fascinado por histórias de aventureiros. Ele disse aos pais que queria ser um aventureiro como o personagem do livro chamado Yamato. Sua mãe o alertou sobre os perigos dessa profissão, dizendo que ele poderia acabar morto a qualquer momento, e aconselhou que ele escolhesse outra carreira. O pai de Rick reforçou, dizendo que ele deveria focar em conseguir um emprego estável e decente. Mais tarde, Rick foi a uma consulta, onde um funcionário informou que ele possuía uma habilidade inata, algo raro, mas ainda não sabiam qual era essa habilidade. Rick perguntou se tinha o mesmo tipo de poder que Yamato, e o funcionário confirmou, mas explicou que o poder não se manifestaria através de treinamento, ele deveria apenas relaxar e esperar que surgisse naturalmente. Empolgado, Rick correu para casa, prometendo contar aos pais que se tornaria um aventureiro assim que sua habilidade se manifestasse. Na escola, seus colegas perguntaram sobre a habilidade, mas Rick disse que ela ainda não havia aparecido, embora acreditasse que um dia surgiria. Anos se passaram e a habilidade de Rick ainda não se manifestava. Na adolescência, amigos sugeriram que ele se tornasse aventureiro mesmo sem habilidade, já que muitos aventureiros ganhavam dinheiro sem poderes. No entanto, Rick não via isso como o verdadeiro significado de ser um aventureiro. Assim, ele decidiu trabalhar como recepcionista em uma guilda chamada Tarroldes. Seus pais ficaram felizes, considerando que ele havia conseguido um emprego estável. Para comemorar, a mãe de Rick preparou um jantar especial. Rick continuou trabalhando na guilda até que, um dia, uma nova funcionária chamada Lisa começou a trabalhar lá também. Como ela era iniciante, tinha dificuldades em atender os aventureiros. Rick,
já mais velho, ajudou a Lisa, entregando a recompensa certa para um aventureiro e dizendo a ela para não entrar em pânico ao atender os clientes. Ele também informou sobre recentes aparições de monstros na cidade e que uma missão seria anunciada para lidar com a situação. A maioria dos monstros era de baixo nível, então a missão seria de rank D. A Lisa decidiu se preparar para lidar rapidamente com a situação. Sozinho na guilda, Rick foi surpreendido por Zaid, que apareceu repentinamente com uma expressão assustadora. Zaid tirou do bolso uma medalha de rank B, informando que havia sido promovido e que poderia começar a ganhar a vida exclusivamente como aventureiro. Rick o parabenizou, mas sentiu-se triste, comparando-se a Zaid, pois durante 14 anos ele havia feito o mesmo trabalho sem avançar. Ele se lembrou que sua vida era estável e sem reclamações, mas ainda acreditava que seria mais feliz se tivesse se tornado aventureiro. Enquanto Rick estava perdido em pensamentos, ouviu os gritos de civis que encontraram monstros. Ele saiu para verificar e se deparou com um troll gigante, um monstro de nível médio. Ele estranhou a presença da criatura na cidade. Hannah, uma garota, passou pelo local, e Rick entrou na frente dela para protegê-la. O troll começou a caminhar lentamente em direção a eles. Hannah pediu para Rick se afastar e, em seguida, matou o troll em um piscar de olhos, partindo-o em vários pedaços. Ela agradeceu a Rick por tentar salvá-la, revelando que era uma aventureira. Rick expressou admiração pelos aventureiros de rank alto e tentou adivinhar o rank de Hannah, mas ela revelou que era de rank S. Rick ficou boquiaberto e finalmente entendeu por que nunca havia visto registros dela na guilda, pois aventureiros de rank S são supervisionados pelo escritório principal. Aproveitando a oportunidade de conhecer uma aventureira lendária, Rick contou a Hannah sobre seu sonho de infância de se tornar um aventureiro e derrotar Kaiser Sapi. Ele revelou que possuía uma habilidade inata que ainda não se manifestou. Rick perguntou se teria alguma chance de se tornar aventureiro mesmo sendo mais velho. Hannah disse que ele mostrou coragem, uma característica importante para um aventureiro, mas lembrou que aumentar a mana se torna impossível com o tempo. Portanto, sem uma quantidade suficiente de mana, seria difícil seguir esse caminho. Rick tentou desapegar desse sonho de infância, mas fez uma piada para aliviar o ambiente, convidando Hannah para sair. Surpreendentemente, ela aceitou. No dia seguinte, a Lisa notou o bom humor de Rick, dizendo que ele parecia outra pessoa. Zaid apareceu novamente na guilda, gabando-se por ser aventureiro de rank B. Rick decidiu lhe dar uma missão adequada ao seu rank, mandando-o caçar alguns lobos das sombras. Após finalizar o trabalho, Rick voltou para casa contente, pensando que sua vida não era tão ruim, especialmente porque vai jantar com uma garota linda. No caminho, mais monstros atacaram a cidade, interrompendo o encontro. Ele encontrou Hannah lutando contra os monstros e decidiu ficar afastado para não atrapalhá-la. Após Hannah derrotar os monstros rapidamente parecendo que eles não eram nada, a garota relembrou do seu passado, onde estava em uma casa pegando fogo, e no meio daquilo tudo, ela viu um cara de longe. Voltando no presente, a garota fica assustada com a lembrança. Rick tentou acalmá-la. Nesse momento um monstro aparece, mas Zaid e seu grupo apareceram para salvá-los. Zaid explicou que a guilda preparou uma missão de emergência, pedindo para Rick e Hannah se afastarem. Rick sentiu inveja do poder dos aventureiros e percebeu que ainda queria se tornar um aventureiro. Hannah pediu para saírem dali, pois a situação estava perigosa, mas Rick tentou acalmá-la dizendo que Zaid e os outros dariam conta da ameaça. No entanto, Hannah revelou que havia um dragão próximo e que ela perdia o controle da magia quando sentia a presença de um dragão. Rick duvidou da presença de um dragão, mas logo a criatura apareceu, deixando todos impressionados. Ele deduziu que os monstros estavam fugindo do dragão. Zaid lembrou das instruções sobre como aventureiros abaixo do rank A deveriam agir ao ver um dragão, mas seu parceiro de grupo atacou a criatura, deixando-a ainda mais irritada. Zaid decidiu que deveriam fugir, mas o dragão os prendeu com uma barreira. Sentindo-se em perigo, Rick decidiu enfrentar o dragão, querendo morrer lutando como um verdadeiro aventureiro. Mesmo sem chances, ele sentiu seu corpo fervendo de emoção e atirou uma pedra no dragão. Zaid, inspirado pela determinação de Rick, mudou sua postura e decidiu lutar. Durante a batalha,
O dragão atacou com suas chamas, mas Aide usou sua habilidade para proteger o grupo. Geral estava quase indo de arrasta. Rick continuou avançando, sendo pressionado pelo dragão. Nesse momento, a habilidade nata de Rick se manifestou, transbordando mana e deixando todos impressionados. Zaid ficou surpreso ao ver Rick nesse estado. Rick ouviu uma voz anunciando o desbloqueio de sua habilidade e decidiu testá-la contra o dragão. Com um único soco, arrancou a cabeça do monstro. O cara realmente ficou muito apelão. Depois disso ele desmaiou de exaustão. Rick acordou dias depois com Honey ao seu lado, que informou que ele havia dormido por uma semana e que seus circuitos mágicos foram destruídos. Ela explicou que estava esperando ele acordar para convidá-lo para seu grupo, o Punho de Orichalco, cujo objetivo era derrotar Kaiser Usapi. Rick ficou espantado ao ouvir que Kaiser realmente existia. Honey voltou atrás sobre sua opinião de que Rick não poderia se tornar aventureiro e disse que ele poderia sim realizar seu sonho. De volta ao presente, Honey parabenizou Rick, dizendo que ele agora era oficialmente um aventureiro qualificado. Rick agradeceu a todos e a si mesmo por nunca ter desistido de seu sonho. Enquanto caminha, Laurot se lembra de quando parabenizou Rick por sua aprovação e explica que logo mais receberá a alta do hospital. Portanto, combinou de sair com Rick para tomar aquela bebida que haviam planejado. Rick, empolgado, pergunta onde Laurot gostaria de ir, e ele diz que gostaria de visitar o local onde Rick mora com seu grupo. Ao ouvir isso, Rick fica surpreso e diz que, se Laurot realmente quiser ir, deve levar o melhor equipamento que possui. Seguindo mais adiante, Laurot finalmente chega ao destino indicado no mapa, mas, ao analisar melhor, percebe que confundiu o endereço com o Castelo Wig, que é o castelo do Lorde Demônio. Ao se encontrar com Rick novamente, ele nota a ausência de monstros no local. Laurot então pergunta a Rick por que precisava estar tão bem equipado. Rick responde que é necessário precaver-se para não acabar em um caixão. Eles seguem até o castelo e são recebidos por Honey, mas Alice também aparece, acidentalmente, lança uma magia de 6º nível em Laurot. Rapidamente, Rick se coloca na frente e rebate a magia, repreendendo Alice por lançar feitiços no castelo. Honey então decide reduzir os custos de alimentação de Alice para cobrir os danos causados. Alice implora para que Honey não tome essa medida drástica. Após controlarem a situação, Honey leva Laurot ao seu quarto de visita. Lá, ele relaxa olhando pela janela e nota um garoto sentado próximo a um depósito. Ele vai até o jovem e, ao vê-lo, reconhece que era o amigo de Rick de quem tanto ouviu falar. Eles se cumprimentam, e Laurot pergunta sobre o armamento que ele está fazendo. Ele explica que é o ultracanhão de chamas número 6, chamado por ele de Patrícia Revisada, e afirma que fazer esse tipo de coisa é uma de suas grandes paixões. Laurot decide testar a arma, mas ao atirar, cai para trás devido ao recuo, que ainda não está ajustado. Surpreso, ele vê seu alvo desaparecer com um potente disparo. Laurot afirma que, se essa arma fosse produzida em massa, mudaria drasticamente as táticas de batalha no mundo. Ele volta ao castelo ainda em choque com o que viu. Espiando uma das salas, Laurot vê um orc lá dentro. Bronston percebe sua presença e o convida a entrar. Ao ver a variedade de livros, Laurot fica surpreso. Bronston explica que aquele local faz parte de seus aposentos privados e também é sua biblioteca, pois se sente mais tranquilo cercado de livros. Laurot percebe que Bronston é muito intelectual e provavelmente um dos mais inteligentes do grupo de Rick. Laurot pergunta se Bronston já leu todos aqueles livros. Bronston responde que leu a maioria, mas que ultimamente não conseguiu ler tanto devido a estar ajudando Rick em seu treinamento. Interessado nos treinos de Rick, Laurot pede para que ele o ensine algo. Vendo o brilho nos olhos de Laurot, Bronston afirma que ele tem a mesma luz nos olhos que Rick tinha. Enquanto isso, Rick pergunta a Missy sobre Laurot e descobre que ele foi para a floresta com Bronston. Rick começa a gritar, chamando Laurot de prepotente. Laurot, por sua vez, recebe um treinamento pesado com bolas de ferro presas às pernas e acaba caindo de um penhasco, aterrissando em um local aparentemente seguro. Ao perceber onde está, nota que está em cima de um monstro que Honey caçou para o jantar. Conversando com Honey, ela nota os pesos de treinamento e Laurot confirma que são obra de Bronston.
Ele explica que foi empurrado ladeira abaixo antes de estar preparado, perdendo o controle e caindo ali. Hannah trata a situação com naturalidade, afirmando que Bronston é o que mais mata Rick entre todos eles. Durante a conversa, Bronston aparece e chama Laurot de volta ao treinamento. Depois, Laurot explica a Rick toda a situação, dizendo que Bronston prometeu pegar leve com ele. Rick afirma que Laurot não deve levar a sério promessas desse tipo feitas por Bronston ou os outros, pois todos os membros do Punho de Orichalco mentem muito sobre isso. No meio da conversa, Alice pede para brincar com Laurot, mas Rick a proíbe, pois ela poderia transformá-lo em cinzas devido à sua força descomunal com magia. Missy culpa Rick por ter convidado um amigo para aquele local perigoso, dizendo que ele já deveria saber como as coisas seriam. Após voltarem ao castelo, Rick leva Laurot para um chá da tarde antes do jantar. Durante a conversa, Laurot pergunta a Rick até onde ele foi com Hannah. Rick deixa claro que não há nada entre eles e se considera um cara sem graça, já com mais de 30 anos. Laurot diz que isso não tem nada a ver, pois ele mesmo tem uma esposa 20 anos mais jovem. Rick parece não acreditar muito, mas Laurot garante que, quando seus sentimentos estiverem alinhados, eles se conectarão. À noite, todos se reúnem para o jantar. Hannah sai para pegar alguns pedidos do pessoal, e Laurot diz a Rick que esse é o momento certo para ajudar Hannah, pois isso vai deixar os dois mais próximos. Rick vai imediatamente ajudá-la. Aproveitando o momento a sós, Laurot pergunta aos outros sobre a habilidade inata de Rick. Bronston explica que é uma habilidade ativada quando certas condições são atendidas, portanto, Rick não consegue controlá-la sozinho. Mesmo assim, Laurot afirma que ter uma habilidade dessas é incrível. Bronston continua explicando que, se ativada, a habilidade de Rick pode superar todos eles. Respondendo às dúvidas de Laurot, Bronston pergunta se ele já ouviu falar das pedras mágicas conhecidas como as 6 joias. Laurot reconhece as lendas de Yamato. Rick reaparece e diz que o objetivo do grupo é derrotar Kaiser Sapias. Bronston explica que as 6 joias abrem o portal para a Espiral da Origem, onde Kaiser Sapias dorme. Essas pedras são ativadas a cada 200 anos, e como estão nesse ciclo, Missy deduz que as pedras estão liberando uma quantidade absurda de magia. Rick pergunta se Laurot tem alguma informação sobre isso e ele diz que não, mas se dispõe a procurar no departamento confidencial. Após isso, Bronston e Rick voltam à guilda para pegar uma missão, mas o recepcionista se nega a deixá-los cumprir uma missão específica, mesmo sendo fácil para eles. Do outro lado da guilda, uma garota observa de longe, confusa ao ver o mestre da guilda se explicando para os aventureiros. Rick nota que a missão exige 2 pessoas de nível A ou superior em um grupo de 4 ou mais, então precisam de mais um aventureiro. O mestre da guilda sugere a uma aventureira chamada Rei que aproveite a oportunidade para se juntar ao grupo. Ela, inicialmente cética, menospreza Bronston, mas o mestre a adverte a tomar cuidado com suas palavras, explicando que Bronston é um exímio aventureiro. Ainda incrédula, Rei se junta ao grupo com tom arrogante. Durante o caminho, Rick explica que estão atrás de uma pedra mágica, e Rei demonstra interesse, mas Rick avisa que é perigoso manusear a pedra sem cuidado, pois pode atrair monstros. Rei garante que pode lidar com qualquer ameaça. No entanto, durante a conversa, um viveiro aparece. Rei, assustada, se esconde atrás de uma árvore. Bronston, calmamente, derrota o monstro com golpes. Rick dá uma zoada com a Rei, dizendo que ela mesma disse ser forte. Momento depois, eles enfrentam outro viver, porém esse é mais forte. Rick manda a garota se afastar e o derrota com um único golpe. No dia seguinte, Rei reflete sobre o dia anterior. O mestre da guilda diz que sempre há problemas quando Rick e seu grupo aparecem. Rei lembra de algo estranho, eles levaram um viver para casa como comida. O mestre explica que o grupo de Rick é considerado o mais forte do continente. Motivada, Rei decide se tornar uma aventureira rank A também. Enquanto isso, Rick e os outros voltam para casa com uma das 6 joias, a Flor Carmesim. Bronston explica que, usando a ressonância da magia da joia, poderão encontrar as outras joias restantes. Alice se oferece para ajudar, mas Missy recusa, temendo que ela destrua o castelo.
Missy mesmo faz o serviço e descobre que a próxima joia está na área de Ractopia, um país famoso por conter vastas áreas selvagens e perigosas. Então eles decidem que esse será o próximo destino de sua missão. Há 4 anos, quando o país ainda era pequeno e coberto pelo deserto, o rei Alexander construiu um coliseu na cidade, onde os torneios passaram a ser realizados. Alexander participava desses torneios vestindo apenas suas roupas simples, mas, mesmo assim, continuou reinando como campeão após vencer mais de 10.000 lutas. Com isso, muitas pessoas de outros continentes começaram a visitá-lo, seja para desafiá-lo ou apenas para assistir às suas lutas. Graças a ele, o reino de Irktopia rapidamente se transformou em um país cheio de vigor. Ao ficar frente a frente com a estátua do rei Alexander, Ashok lamenta nunca ter tido a chance de lutar contra ele. Rick percebe que foi bom eles nunca terem se conhecido, pois, do contrário, Ashok e Alexander poderiam ter destruído todo o reino. Falando mais sobre Irktopia, Han explica que aquele lugar mantém vivas suas origens, levando a luta como um entretenimento puro. Rick percebe que em Irktopia ser um lutador é uma ocupação popular, e as pessoas são chamadas de pugilistas. Ashok, intrigado, comenta que o reino é muito interessante, mas lembra que eles devem focar na razão pela qual vieram até ali. Rick para um cidadão na rua para perguntar algo, mas o homem, ao ver Ashok logo atrás, corre de medo. Eles decidem ir até a prefeitura em busca de informações sobre as 6 joias, mas no caminho encontram um sujeito assediando uma garota. Ashok aborda o homem, e os dois vão para um beco, onde Ashok resolve a situação com um único golpe. O homem se apresenta como Gold e se oferece para responder às perguntas. Ashok mostra-lhe a joia de mana e pergunta se ele já viu uma pedra semelhante. Gold diz ter visto algo parecido em algum lugar, enquanto Milícia diz que também já viu uma pedra similar. Durante a conversa, eles ouvem o anúncio de mais um torneio do Rei dos Punhos, que ocorrerá em 2 meses. Melissa e Gold ficam empolgados, mas Honey, confusa, pergunta sobre o torneio. Gold explica que o torneio do Rei dos Punhos é uma competição de luta para definir o campeão dos pugilistas, e o atual campeão é Ken Wolf, que venceu 3 torneios consecutivos. Gold expressa seu desejo de se tornar um grande campeão como Ken, e Ashok reconhece Ken como alguém realmente forte e capaz. Quando menos esperam, Milícia percebe que a joia que procuram está no cinturão de Ken. O senhor agradece a Ken pelo espetáculo que ele sempre faz antes dos torneios, aumentando o entusiasmo e atraindo mais pessoas. Ken diz que seu único interesse é lutar contra alguém forte, o que o faz se sentir melhor. Rick se aproxima de Ken e pede um momento de seu tempo. Ao ver o grupo entrando repetidamente na academia, o senhor deduz que eles são fãs de Ken e acha desrespeitoso seguirem seu ídolo assim. Rick o corrige, dizendo que são aventureiros em busca de uma certa joia. Ashok, percebendo que Rick está sendo evasivo, assume a liderança e pede a Ken que entregue o cinturão, alegando que a joia nele pertenceu a um membro de seu grupo há muito tempo. Ashok se oferece para trocar por uma joia de valor equivalente, mas o senhor pede para que alguém expulse os intrusos. Ken, no entanto, manda esperar, acreditando na sinceridade de Ashok, mas explica que não pode entregar a joia, pois ela faz parte do cinturão especial para todos de Irktopia. Ken diz que, se Ashok quiser a joia, terá que conquistar o topo do torneio do Rei dos Punhos. Ashok compreende e decide fazer as coisas desse jeito, deixando o local. O senhor se questiona se eles realmente deveriam ter deixado o grupo partir, mas Ken argumenta que, se tivessem agido de outra forma, eles já estariam mortos. Ele nota que Hannah parecia muito confiante, o que indica que ela é muito habilidosa. E quanto a Rick, Ken explica que, mesmo parecendo comum, ele certamente treinou seu corpo a um grau extraordinário. Ainda assim, Ken sente que Rick possui a aura de alguém poderoso, mas aponta que Ashok é o verdadeiro problema. Ashok explica a Rick que eles precisam se tornar pugilistas para participar do torneio do Rei dos Punhos e conquistar o cinturão. Hannah esclarece que, para entrar no torneio, é necessário passar pelas preliminares realizadas no leste e oeste do reino e vencer no bloco em que se classificarem. Ashok decide deixar Rick na Liga Ocidental, enquanto ele ficará com a Liga Oriental. Rick pergunta se Ashok ficará bem sozinho, e ele apresenta Gold como seu guia.
Eles seguem caminhos diferentes, e Hannah diz a Rick que ele precisará passar por um teste para se tornar pugilista, que envolve uma batalha simulada com um novato. Rick pergunta se seu oponente é forte, e o orientador afirma que a lutadora em questão é uma novata promissora que venceu todas as lutas preliminares. Ele deixa claro que Rick não precisa vencer, mas sim demonstrar habilidade. A garota aparece, e Rick percebe que se trata de Angélica, uma velha conhecida, que fica assustada ao vê-lo. Enquanto isso, dois senhores assistem à luta na plateia e torcem por Angélica, elogiando sua boa aparência. De volta aos dois, Angélica pergunta o que Rick está fazendo ali, e Rick pergunta o mesmo a ela. Ela se sente azarada por ter que lutar contra o mesmo cara que derrotou seu irmão. Mesmo que seja apenas uma batalha simulada, Angélica afirma que não vai se dar ao luxo de perder. Ela tenta atacá-lo, mas cai no chão, percebendo que isso se deve ao seu nervosismo. Ela decide tentar novamente, mas cai de novo e percebe que é Rick quem está causando isso. Rick explica que desenvolveu essa habilidade nos últimos meses. Analisando o ataque de Rick, Angélica percebe que ele está aplicando rasteiras em uma velocidade muito rápida, de modo que nem mesmo uma cavaleira de segunda classe como ela consegue enxergá-lo. Ela tenta manter distância para se recompor, mas Rick a atinge mesmo assim. Decidido a começar a luta de verdade, Angélica opta por desistir. Após isso, Rick finalmente conquista seu título de pugilista e se prepara para partir. Angélica, no entanto, vai até ele e começa a chorar, sentindo-se humilhada. Rick tenta consolá-la, convidando-a para jantar. Eles vão ao restaurante dos pais de Milícia, onde ela trabalha. Milícia nota a ausência de Ashok e pergunta onde ele está. Rick diz que ele foi participar na Liga Leste. A garota parece ter gostado do nosso grão. De repente, Angélica começa a conversar com Rick, perguntando por que ele quer se tornar um pugilista. Rick diz que pretende vencer o torneio do Rei dos Punhos. Angélica, ao ouvir isso, diz que é como um sonho de criança. Hannah pergunta há quanto tempo Angélica é uma pugilista, e ela diz que faz 4 meses, logo após seu teste de rank E. Rick fica surpreso ao ver que ela usa os punhos em vez de uma espada, considerando que ela é uma cavaleira. Angélica responde que tem seus motivos para isso. Rick pergunta se ela também pretende entrar no torneio, e ela confirma, dizendo que está disposta a se esforçar ao máximo para entrar. Rick diz que também se esforçará, pois quer lutar no torneio deste ano. Angélica comenta que, apesar de Rick ser forte, ele não conseguirá alcançar seu objetivo tão facilmente, pois apenas aqueles que vencerem 40 lutas durante o semestre das preliminares poderão participar da competição. Rick explica que já solicitou as 40 lutas em 4 dias, então ainda está dentro do prazo do torneio. Nas lutas preliminares, Rick descobre que seu primeiro oponente é Grit Albert, conhecido por quebrar as regras usando armas durante o combate. Ao se deparar com seu inimigo, Rick nota que Albert não parece ter uma arma, mas ele pega uma pedra de impacto que aumenta a força de seus ataques. Ele tenta atingir Rick, mas acaba torcendo o braço, surpreso com a resistência de Rick. Rick nota que ele estava usando uma pedra de impacto, e então utiliza uma habilidade para gerar uma onda de choque, desorientando Albert sem encostá-lo. Angélica considera essa técnica estranha e impressionante. Enquanto isso, o campeão pensa que o torneio daquele ano será imperdível. À noite, no bairro da Luz Vermelha, um homem convoca o que parece ser um dragão para lutar. Enquanto a competição continua, Angélica mantém sua sequência de vitórias e, após completar sua 40ª partida, encontra-se com Rick. Ele a parabeniza, e ela menciona que vai continuar na fase de blocos. Rick comenta que também precisa dar o seu máximo para alcançar essa etapa. Angélica, cética, questiona se ele conseguirá realizar 40 batalhas em apenas 4 dias. Rick afirma que sim, mas Angélica acha que ele está subestimando a situação, mencionando que cada local só pode abrigar uma luta por dia e que muitas estão a quase 100 km de distância umas das outras. Nesse momento, Hannah aparece e avisa Rick que é hora de ir. Ele se desculpa com Angélica, explicando que tem uma luta marcada na Arena Green Hill às 10 horas. Angélica, surpresa, comenta que a arena fica a 30 km dali e questiona como ele pretende chegar lá,
já que nem mesmo uma carruagem seria rápido o suficiente. Rick, no entanto, surpreende-a ao declarar que irá a pé, deixando Angélica perplexa enquanto ele sai correndo. Honey, percebendo o interesse de Angélica em assistir à luta de Rick, sugere levá-la até lá. Angélica, embora com um mau pressentimento, aceita a ajuda. Honey a carrega pelas ruas e telhados, seguindo Rick até a arena. No entanto, ao chegarem, a luta já terminou, e Rick venceu com facilidade. Angélica lamenta por não ter conseguido assistir e Rick admite que ainda precisa ajustar o terceiro dos seus 8 segredos para pegar leve nas lutas. Honey então chama Rick para o próximo local, mas Angélica decide ficar para trás. Honey, ignorando-a, a leva à força para seguir Rick em suas lutas. Enquanto Rick continua vencendo, Angélica começa a perder sua sanidade, sendo arrastada de um lugar para outro. Com o passar dos dias, ela percebe que Rick realmente venceu as 40 disputas em 4 dias, avançando para a Liga de Blocos. Angélica expressa seu desejo de participar também, mas admite que com Rick por perto, será difícil. Honey, tentando motivá-la, lembra que Brum, o treinador de Rick e um aventureiro de rank S, está na mesma chave que ela, destruindo qualquer esperança que Angélica pudesse ter. Mesmo assim, Angélica decide que não vai se render. Quando Honey pergunta sobre quem ela não quer se render, Angélica rapidamente muda de assunto, perguntando onde Rick foi. Honey revela que ele foi correr até a região de Tronia. Angélica, já sem achar isso impressionante, faz uma observação sobre a companhia constante de Honey com Rick. Ao mencionar a possibilidade de um relacionamento, Honey confessa abertamente que tem uma grande paixão por Rick, o que deixa Angélica tremendo. Enquanto conversam, um homem se aproxima delas, aparentemente para flertar, mas, em vez disso, pede ajuda, explicando que não tem funcionários suficientes. Enquanto isso, Rick chega ao seu destino e encontra um homem-lagarto, que se apresenta formalmente e parece conhecer Rick. O homem, Snap, comenta sobre a façanha de Rick ao completar as eliminatórias da Liga Oeste mais rápido que qualquer outro. Ao se cumprimentarem, Rick percebe que Snap tem um aperto de mão forte, típico de um pugilista. Snap admite que lutou na juventude, mas se aposentou aos 23 anos. Snap muda de assunto, mencionando que sua empresa inscreveu alguém no torneio e pede para Rick sugerir a Angélica que pegue leve com o lutador deles. Rick nota um olhar suspeito de Snap ao fazer esse pedido. Em seguida, Snap parte, e Rick se encontra com uma garota gato que o adverte sobre Snap, dizendo que ele está envolvido com o submundo e que é patrocinador do torneio. Ela também menciona que Snap tem uma vaga garantida para um lutador no torneio devido ao seu patrocínio. Enquanto Rick processa essa informação, ele ouve alguns homens comentando sobre o alto nível dos competidores, especialmente uma elfa negra. Angélica, por sua vez, tenta se adaptar ao ambiente, embora esteja visivelmente desconfortável. Quando um bêbado começa a causar problemas e se aproxima dela, Angélica o enfrenta, mas Rick chega a tempo de intervir. Ele pergunta por que ela está vestida de forma estranha, mas quando vê Honey, quase fica paralisado pela beleza dela. Enquanto isso, um treinador comenta sobre um campeão que venceu todas as suas lutas com um único golpe sobre outro lutador que completou 40 batalhas em 4 dias. O campeão, empolgado, mal pode esperar para competir. Na manhã seguinte, Angélica se junta a Rick e aos outros para uma refeição, mas continua emburrada, mesmo com os elogios de Rick. Ele menciona que conversou com Snap, e Angélica imediatamente fica desconfortável e nega conhecer Snap. Na próxima luta de blocos, Angélica enfrenta uma mulher, mas está visivelmente tensa. Honey e Rick notam que ela não parece a mesma. Apesar disso, Angélica consegue vencer sua oponente com um único chute na barriga, mas sai da luta exausta. Rick continua a vencer suas lutas com facilidade, utilizando seus 8 passos para pegar leve. No entanto, é evidente que Angélica está cada vez mais abalada a cada batalha. Em um ponto, Honey comenta que faltam apenas 4 batalhas para cada um deles. Angélica, querendo acabar logo com isso, se afasta de Rick e vai direto para o seu próximo confronto. Ela enfrenta um pugilista da XJ que quase não sente os ataques dela e a provoca. Angélica tenta usar uma combinação de suas táticas especiais com magia de água e trovão,
mas o pugilista quebra sua barreira de água e a atinge com um único golpe, nocauteando-a. Rick fica preocupado ao ver Angélica caída, mas ela recebe os cuidados necessários. Quando ela sai da enfermaria, Rick tenta entender por que ela estava tão impaciente na luta. Angélica, irritada, acaba confessando que Snap é seu noivo e explica que, após a morte de seu pai, ela e seus irmãos assumiram a gestão da Terra de Arma, mas falharam. Seu avô então fez um acordo com Snap, pedindo dinheiro em troca de um noivado. Embora tenham reconstruído sua riqueza, já era tarde demais para cancelar o noivado. Rick fica chocado com a história, mas Angélica continua mencionando que Snap é o patrocinador do torneio e que ela entrou na competição para impedir que ele manipule os resultados. No entanto, eles ouvem um barulho em um bar, e vão verificar o que estava acontecendo. Quando chegam encontram aquele lagarto com aparência de dragão. Ele desce a porrada no cara que ela perdeu na arena, o que deixa Angélica assustada. O dragão começa a ameaçar a garota, ela pede socorro, então a Angélica chega e pede para que ele pare. O cara fica bravo e tenta dar um soco nela, mas Rick segura sua mão. O dragão fica curioso em saber quem é o Rick, mas nesse momento chega seu irmão pedindo para que ele pare e se contém até o torneio. Ele concorda e se retira. Rick vai até ele e pergunta quem é o maluco. Ele explica que jeito o seu irmão mais novo, explicando que seu irmão fica irritado facilmente. E para piorar ele é muito forte e está sempre causando problemas. Ele pergunta se Angélica está bem, mas ela toda brava nem responde ele. Ele comenta que ela é muito valiosa e tem que ficar bem. Depois do cara ir embora, Angélica conta que o valor pelo noivado foi bem alto, mas conta que ele está falindo e por isso ele pretende conseguir dinheiro utilizando o torneio. Rick começa a suspeitar que como o lagarto é o patrocinador pode acabar manipulando os resultados. Ela está preocupada, pois entrou no torneio para impedir que isso acontecesse, mas depois de ver jeito e sua força, ficou desmotivada. Então, para surpresa de todos, Rick pergunta se ela não quer que ele a treine. Após levar Angélica ao local de treino, Rick deixa claro que o treinamento que ela está prestes a receber será muito mais duro do que ela pode imaginar. Por isso, ele pergunta se ela realmente está disposta a continuar. A Angélica confirma que sim. E então Rick começa a colocar pesos de 30 kg nos braços e nas pernas dela, além de prender seu tronco. Ao ver isso, Angélica pergunta o que ele está fazendo, mas Rick apenas responde de forma breve: não morra. Com isso, ele simplesmente começa a correr, forçando Angélica a acompanhá-lo, e explica que, ao correr com alguém mais rápido, ela acabará acostumando seu corpo a se mover mais depressa. No entanto, ele percebe que, embora Angélica tenha boa aceleração, seus movimentos ainda são instáveis. Ela pede uma pausa, mas Rick acelera ainda mais, deixando Angélica desesperada. Ele explica que, ao atingir o limite, é essencial se esforçar um pouco mais para se tornar mais forte. Após uma corrida de 6 horas, Angélica cai no chão, com os pés praticamente fritos. Rick então compartilha sobre a vez em que ele passou pelo mesmo treinamento e chegou a desmaiar, além de ter empacotado 3 vezes no primeiro dia. Ao ouvir isso, Angélica acha que o objetivo de Rick é matá-la, mas, como ainda está viva, ela comemora ter sobrevivido ao primeiro dia. No entanto, Rick a lembra que estão apenas fazendo uma pausa para o almoço, pois o treino continuará à tarde. Desesperada, Angélica implora por misericórdia, mas Rick permanece firme e avisa que eles retomarão o treino às 13 horas. Após 5 dias de treinamento intenso, Angélica decide ir a um café para relaxar e esquecer um pouco da tortura. Sentindo-se minimamente segura, ela é surpreendida pela chegada de Rick, que aparece para levá-la de volta ao treino. Antes disso, ele decide tomar um café, e Angélica, ansiosa, sugere que ele a repreenda se esse for o caso. Rick, no entanto, diz que nunca pensou em brigar com ela, entendendo perfeitamente sua vontade de fugir, pois ele mesmo já tentou fugir várias vezes durante seu treinamento e chegou a morrer diversas vezes. Lembrando-se de uma dessas mortes, Rick conta como a Shore usou magia para ressuscitá-lo após ele morrer durante o treino, e reflete sobre como já se acostumou com essa situação após 2 anos. Angélica, surpresa, comenta sobre a resistência de Rick. Ele admite que pensou em desistir, no entanto, a Shore o aconselhou a pesar os arrependimentos de desistir contra os benefícios de continuar. Ao refletir, Rick percebeu que o melhor era seguir em frente.
Palavras de apoio de Ashur também ajudaram a suportar o treinamento. Angélica então fala sobre a nobreza e seus costumes, afirmando que decidiu abdicar das formalidades e contribuir com a casa arma como uma lutadora, sonhando em se tornar a primeira cavaleira de classe especial. Disposta a suportar o sofrimento, ela retorna ao treino, e Rick sugere ensiná-la uma técnica que transforma suas mãos em espadas, contando com a ajuda de Hane. Após o treino, Angélica participa de uma luta no Coliseu, surpreendendo a plateia com seu novo estilo de combate. Hane percebe a grande diferença que o treinamento fez, mas explica que Angélica ainda está alterada pelos exercícios. Após vencer facilmente com um único golpe, eles vão até uma taberna. Angélica nota os olhares desconfortáveis ao seu redor, mas Rick a tranquiliza, dizendo que o importante é ter vencido, garantindo sua entrada no torneio. Hane comenta que os espectadores devem ter ficado assustados, mas logo Seret e Mise chegam ao local. Hane pergunta sobre rumores de uma das 6 joias estarem no Império, mas Mise afirma que não há nada concreto. Ashur aparece, ao sentar-se, informa que seu objetivo é vencer o torneio para obter uma das 6 joias. Seret pede para participar, mas Rick avisa que não é uma boa ideia, pois ela poderia destruir a arena. Notando a presença de Angélica, Ashur pergunta se ela também pretende competir, e ela confirma, embora sinta que não treinou o suficiente. Ashur a tranquiliza, dizendo que a sinceridade de seus esforços trará bons resultados, e Hane e Alice também oferecem palavras de apoio. Finalmente, o 113º torneio do Rei dos Punhos começa, e a apresentadora anuncia as lutas. Rick se sente aliviado por não lutar contra Ashur, pois sua única opção seria desistir antes de ser derrotado. Angélica nota que a organização favorece Gates, que não enfrentará adversários fortes até o fim. Rick pergunta se ela acha que alguém manipulou os resultados, e Angélica confirma, acreditando que o objetivo é impressionar os espectadores desde o início, para que Snap faça uma aposta em Gates, que em alguma luta específica perderá de propósito para lucrar. Como Gates enfrentará Angélica na segunda rodada, ela promete derrotá-lo e destruir seus planos. Enquanto caminham, Rick e os outros são notados por Karen, que se surpreende ao ver que estão determinados a tomar seu cinturão. Karen se lembra de quando Carl desafiou um lutador forte na academia, mesmo sendo novato, e embora confiante, Carl foi derrotado. Mesmo assim, outros lutadores notaram seu potencial, e o dono da academia viu nele um lutador promissor. Determinado a superar sua derrota, Carl treinou intensamente e conquistou vitórias, ganhando seu primeiro torneio e mantendo o título desde então. A primeira disputa da rodada começa, e Miller ataca Gates várias vezes, mas ele permanece imóvel, mostrando uma resistência incomum. Com um único golpe, Gates derrota seu oponente e sai do ringue, pedindo silêncio. Rick percebe que há algo errado, pois, apesar da resistência de Gates, seus movimentos ainda são amadores. Angélica explica que isso é o suficiente para convencer a multidão de sua força. Quando chega a vez de Karen lutar, a plateia se agita. Karen lê os movimentos de seu oponente, antecipando seus ataques. Ele leva um golpe, e Hane nota que ele se deixou ser atingido por algum motivo. Mesmo assim, Karen vence rapidamente. Antes da segunda rodada, Rick e Hane são abordados por Snap, que pede para se sentar com eles, e Alice percebe sua atuação exagerada. Snap explica que quer assistir à luta de seu irmão mais novo e sua noiva de perto. Enquanto isso, Angélica confronta Gates, que canta a vitória antecipadamente. Ela promete mostrar os frutos de seu treinamento, mas Gates a despreza, chamando-a de idiota. Angélica rebate, afirmando que ele mente sobre sua força, mas Gates insiste que é um prodígio e sugere que ela permaneça em seu lugar. Durante o combate, Angélica percebe que seus ataques não causam dano, mas com um super ataque concentrado ela desfaz a magia de fortalecimento de Gates e finalmente o fere, questionando quem ele chamou de fraca. Hane se recorda do momento em que mostrou a técnica do corte de fio para Angélica pela primeira vez, testando o ataque contra uma rocha. Rick comenta que essa é a técnica que a garota precisa dominar por agora, mas, ao ouvir isso, Angélica sente que ele está pedindo algo que parece impossível de ser realizado. No entanto, Hane esclarece que essa técnica não é algo inalcançável, pois até o próprio Rick foi capaz de aprendê-la. Rick admite que,
Mesmo tendo dominado a técnica, ele não possui a precisão que Angélica busca. Han explica que, para a técnica funcionar, o lutador deve sentir o fluxo do ar e mover levemente a ponta da lâmina. Após ouvir a explicação, Angélica treina exaustivamente até que, finalmente, consegue usar o corte de fio, mas adaptando com elementos únicos, criando assim seu próprio estilo de ataque poderoso. Nesse momento, Mi se junta à conversa e revela que essa técnica libera uma explosão curta e intensa de energia mágica armazenada no corpo, o que faz com que o corpo do usuário sofra um grande estresse. No entanto, ele acredita que isso não será um problema grave para Angélica, considerando que ela sobreviveu ao treinamento infernal imposto por Rick. Enquanto Angélica continua atacando Gates com o corte de fio, de repente, ele perde a paciência e, com um golpe poderoso, a lança contra a parede. Gates se desculpa com Snap por ter perdido o controle, explicando que não consegue se conter diante de uma presa como Angélica. Ele ignora o plano e decide resolver a situação do seu jeito. Angélica usa o passo instantâneo para se aproximar dele e tenta atacá-lo com um corte de fio, mas Gates consegue bloqueá-la e rapidamente réplica o movimento dela, aprendendo o passo instantâneo apenas observando. Rick fica preocupado, já Snap se lembra da primeira vez que viu Gates, quando tinha apenas 8 anos. Naquela época, Snap ainda era um pugilista renomado e, em sua primeira luta contra Gates, foi espancado a ponto de mal conseguir ficar de pé, o que o levou a se aposentar. Afinal, seu irmão Gates já era um prodígio, nascido com todos os talentos necessários para o combate. Enquanto Gates provoca Angélica, insultando-a e mencionando seus pais, Snap acredita que Angélica já suspeita que ele está manipulando as lutas para favorecer seu irmão. Snap confessa que armou tudo e fez uma grande aposta na vitória de Gates. Angélica continua sendo massacrada, enquanto seu oponente a menospreza, mas ela permanece firme, afirmando que Gates não irá derrotá-la. Gates promete enfrentá-la até que ela perca seu espírito de luta. Ele a agarra pelos cabelos e a arremessa novamente contra a parede. Rick, preocupado com o estado de Angélica, grita da plateia pedindo para interromperem a luta imediatamente, mas Gates continua o ataque, tentando finalizar a garota. Contudo, ao tentar golpear, algo misterioso desvia seu soco, e Angélica é desclassificada, com Gates saindo como vencedor, e da plateia vemos que o Rick está extremamente com raiva. Já Gates, irritado, confronta Rick nos bastidores, acusando de ter interferido e feito ele errar o golpe. Rick pede para ele esperar, pois não faz sentido vencer ele ali, já que seu objetivo é humilhá-lo publicamente. Rick ganha sua luta contra um figurante facilmente. E após o confronto, Rick visita Angélica no hospital e descobre que, embora sua recuperação seja lenta devido aos danos severos, ela não corre risco de vida. Rick sente a frustração de Angélica, que havia se preparado tanto para o evento. Enquanto isso, Bronston vence sua luta com um único ataque, e as últimas lutas do dia se encerram, restando apenas as semifinais no dia seguinte. No amanhecer, Rick encontra Angélica de pé, curada por Bronston, mas ele explica que ela deve continuar em repouso, pois a magia sagrada não recupera completamente seu corpo, deixando os danos profundos e a exaustão. Angélica chama Rick de volta para se desculpar, sentindo que o fez perder tempo treinando-a, já que no fim perdeu a luta de qualquer forma, acreditando não ter talento algum. Em lágrimas, Angélica decide que o melhor é seguir o caminho que lhe foi imposto, casar-se com Snap, pois ele cuidará bem dela, evitando que precise trabalhar. Rick, ao ouvir, diz que é ele quem deve se desculpar, ressaltando que ela se esforçou ao máximo e que ele não tem nada negativo a falar dela. Ele admite que não percebeu o quão forte Gates realmente era. Rick volta para a arena e começa a lutar contra Gates, que ao ver Angélica de pé, sente que cometeu um erro ao não ter conseguido matá-la. Ele acredita que, se tivesse terminado com ela, poderia ter livrado-a da vida miserável que leva. Rick, irritado, se prepara para o combate. A luta das semifinais começa, e Gates provoca Rick, dizendo que seu esforço será inútil. Rick responde com um soco certeiro no rosto de Gates, zombando do título de prodígio, afirmando que seus golpes são capazes de colocar Gates no chão. Gates se levanta furioso e diz para Rick não se gabar por ter acertado um único golpe, mas Rick acerta outro, surpreendendo Angélica.
Hannah explica que Rick está usando uma de suas técnicas de controle corporal, que atinge o interior do corpo do adversário, ignorando a parte externa. Rick sugere que Gates desista, mas Gates ativa sua magia fortalecedora Dragon Force, partindo para cima de Rick com força total. Bronston nota que essa técnica consome muita energia, e Snap comenta que Gates nunca treinou sua capacidade mágica, continuando com a mesma força com a qual nasceu. Ao tentar atacar Gates, Rick falha e é lançado longe. Gates percebe que a plateia está entediada, pois esperava ver um prodígio vencer facilmente, mas Rick permanece focado. Snap se vangloria, acreditando na vitória do irmão, mas Rick segue cansando Gates, desviando de seus ataques. Gates fica ofegante e estranha como Rick continua ileso. Rick então revela que estava usando outra técnica, chamada golpes fluidos, que dispersa os impactos dentro do corpo, protegendo dos danos. Gates percebe que Rick nunca esteve lutando a sério, e Rick confirma, dizendo que estava se limitando para lutar no mesmo nível de Angélica, mostrando a ela como vencer alguém mais forte. Bronston comenta que a luta é como uma revanche entre Angélica e Gates. Irritado, Gates promete acabar com Rick sem piedade, mas ao atacar, sua defesa é destruída facilmente, pois sua magia já se esgotou. Rick diz que Gates nunca treinou o suficiente para entender como é lutar exausto. Snap fica chocado ao ver Rick superando Gates, rebaixando o prodígio a um lutador comum. Embora Rick seja visto como um lutador medíocre, suas habilidades excedem as de Gates, que nunca aproveitou seu talento ao máximo. Gates, furioso, ativa sua forma de dragão Horen, invocando o sangue antigo de sua linhagem. Rick percebe que Gates agora é mais resistente e rápido, admitindo que Angélica realmente não teria chance contra ele com sua força atual, mas que isso não é motivo para desistir. Rick aumenta sua força, simulando que seria a evolução de Angélica com mais anos de treino, e consegue derrubar Gates. Ele provoca Gates a lutar seriamente, mas Gates, cego de ódio, avança. Rick concentra-se no vento e aplica o corte de fio, derrotando Gates. Ele admite que nunca consegue ser preciso o suficiente com essa técnica, mas ao olhar para Angélica, ele celebra junto com a garota, que lhe dá um sorriso radiante. Após a vitória de Rick, Angélica o agradece, mas ele responde que apenas venceu sua própria luta, e por isso não tem motivos para a garota agradecer. Ela, confiante, sorri e diz que atingirá aquele nível em até um ano e que, eventualmente, chegará até mesmo ao nível dele. Enquanto isso, Snap nota que, no fundo, gostou de ver Jeter sendo derrotado, pois o culpava por ter destruído sua carreira de pugilista, já que Jeter sempre se destacou mais. Alice, confusa com as palavras de Snap, fica perdida, mas Nelson Miz explica que os adultos lidam com vários problemas complexos. Snap, insatisfeito, expressa seu descontentamento pelo fato de Angélica não ser mais sua noiva, mas ela o adverte que deve saber o momento de desistir, afirmando que, sem o dinheiro necessário para cumprir o contrato, o noivado é cancelado. Ela zomba dele, lamentando que ele não conseguiu se juntar à nobreza, como tanto desejava. Snap admite que estava ansioso para se casar com ela, mas cai na realidade e vai embora com um semblante triste, o que deixa a garota surpresa com essa atitude dele. Enquanto isso, o dono da academia elogia Kim inesperadamente, dizendo que ele é um pugilista extraordinário e pede que ele apenas dê o seu melhor. Quando Kim sobe ao palco, a plateia o aplaude com entusiasmo, impressionando Angélica. Rick comenta que, sendo um campeão, é natural que Kervin receba tanta veneração. Analisando seu oponente, Kervin percebe que Bron é um lutador incrível, mesmo parado, sem deixar brechas para ataques. Kervin inicia com ataques diretos, dando vários golpes em sequência no cara, mas é jogado para longe com um único golpe e admite que esperava tal nível de Bronston, o oponente mais forte que já enfrentou. No entanto, a luta é interrompida por Jeter, que ataca descontroladamente indo para cima da plateia e dando um mega soco, revelando estar sob os efeitos da Dragon Record, que desestabiliza seu sangue de dragão. As pessoas fogem apavoradas, e Kervin pede para Jeter não atrapalhar, mas Jeter fica ainda mais furioso e avança sobre Kervin, que o lança longe com um único soco no peito. O cara é brabo. Ao ver Jeter sendo nocauteado, Angélica se espanta, e Hannah lembra que Kervin já alcançou até mesmo Rank S, então Jeter não seria uma ameaça.
A apresentadora pede desculpas aos feridos e adia o combate para o dia seguinte. Kervin demonstra falso descontentamento com o adiamento, mas Bronston percebe a contradição em sua linguagem corporal e comenta que Kervin está inseguro. O grupo segue para uma taverna, mas Angélica nota a ausência de Rick. Hannah informa que ele foi até o território de Clarissa, a 700 quilômetros dali. No caminho, Rick encontra Kervin treinando e sugere que ele descanse para a luta, mas Kervin o convida para ser parceiro de treino. Após trocarem golpes, Kervin compartilha sua história, revelando que sempre gostou de lutar desde que vivia nas favelas. Com o tempo, evoluiu nas artes marciais, mas não encontrava adversários dignos, ganhando as lutas facilmente, e acabou se mudando para Iraktop, onde achava que ia encontrar mais desafios, e foi isso que encontrou no começo. Porém, logo depois já voltou ao tédio pois começou a ganhar tudo novamente de uma forma muito fácil, mas como seu patrão estava feliz, ele decide continuar do jeito que está. Cansado da rotina, Kervin acaba ouvindo escondido uma conversa do seu patrão sugerindo que ele deveria parar de vencer com apenas um golpe para manter o público interessado. Decidido a ajudar seu patrão, Kervin começou a perder propositalmente, mantendo um equilíbrio entre vitórias e derrotas. Ele admite que esse comportamento explica por que não consegue mais levar as lutas a sério. Rick garante que ele mudará de ideia quando enfrentar Bronston. No dia da luta, a apresentadora informa que os assentos estão protegidos por magia defensiva para evitar problemas como os do dia anterior. A luta começa, e Bronston percebe que Kervin continua lutando de maneira relaxada. Ele deduz que Kervin está intencionalmente reduzindo sua força para prolongar o combate, e Kervin confirma que é parcialmente verdade, pois teme que o público descubra que ele mentiu sobre sua força. Bronston compreende a situação de Kervin e propõe lutar em um nível mais baixo, usando apenas 2 dedos e sem mover os pés, para manter a luta razoavelmente competitiva. Kervin aceita, e parte para cima do cara, mas mesmo com toda a limitação o Bronston acaba jogando Kervin no chão. O público vibra, mas Kervin sente que poderiam lutar com mais intensidade e entregar uma luta ainda melhor. Quando o patrão percebe que Kervin está se segurando, grita para ele lutar de verdade, afirmando que seu objetivo sempre foi treinar o pugilista mais forte. Com o aval do patrão, Kervin pede para Bronston lutar a sério, e os dois voltam a trocar ataques intensos. Bronston encontra uma brecha e joga Kervin contra a parede, mas ele ativa sua habilidade Corpo de Ferro, evitando se machucar. A plateia desconfia e percebe que Kervin estava escondendo suas habilidades. Ignorando os comentários, Kervin ataca Bronston com a magia de quinta natureza, Onda de Chamas. Bronston se defende com uma muralha de pedra, mas Kervin a destrói com seu punho forte e prende Bronston com a magia de sétima natureza, Corda da Floresta. Rick fica preocupado, mas Kervin continua os ataques, usando a magia de oitava natureza, Lágrima de Anjo. O clarão gerado pela magia assusta a plateia, e Rick entra em pânico, arrancando os cabelos. Angélica estranha ver Rick tão nervoso, e ele admite que está preocupado com o poder excessivo de Kervin, porque com um inimigo desses, Bronston vai querer lutar a sério, e isso não vai acabar nada bem. Bronston, então, destrói a magia de oitava natureza com um golpe e elogia Kervin, reconhecendo seu desejo de lutar até o limite. Com um gesto de respeito, ele acaba com o poder de Kervin com apenas um golpe, o que deixa geral impressionado, até o próprio dono da magia, e depois Bronston promete que vai lutar a sério também. Rick explica que Bronston acaba de realizar o gesto de aprovação, uma tradição que sinaliza a decisão de abandonar a defesa para trocar golpes diretamente. Bronston começa a atacar Kervin, que sente uma sensação de terror inédita. O primeiro ataque de Bronston é tão rápido que Kervin mal consegue reagir. Seu patrão nota que Kervin foi arremessado apenas pela onda de choque do golpe. Em desvantagem, Kervin decide usar novamente sua magia de sétima natureza, mas Bronston não é afetado, mesmo Kervin dando tudo de si, foi como se nada o tivesse atingido, o ogrão é literalmente blindado. Rick percebe que Kervin gastou quase toda a sua magia, e Bronston aproveita a vulnerabilidade, golpeando na barriga. Mesmo com o Bronston se segurando um pouco nos golpes, Kervin se sente gravemente ferido, mas se levanta para continuar, motivado pela plateia que o apoia, apesar de ter sido enganada. Kervin,
Impulsionado pela torcida, desfere seu último soco, onde é um soco muito bonito, usando toda a sua força que lhe resta. O cara realmente usou tudo de si, mas perde a luta pois estava esgotado, porém lutou bravamente. Ele admite que foi a luta mais divertida de sua vida. Bronston o parabeniza pela luta magnífica e o derrota com seu golpe final, deixando Kevin satisfeito por ter dado tudo de si. Após ser abordado por Rick e Angélica, Bronson é parabenizado pela vitória esmagadora. Porém, ao vê-los tratando a situação assim, Bronson se lembra que Kevin também deu um golpe final impressionante. Portanto, ele não considera aquilo uma vitória esmagadora. Já Rick, contente com a vitória, acredita que o mais importante é que conseguiram a joia que tanto precisavam, e decide desistir da luta final, achando que já resolveram tudo. Porém, Bronson diz que está ansioso para essa luta. Ao ouvir isso, Rick começa a tremer de medo e perde a compostura, mas quem não ficaria com medo de lutar contra um ogro boladão desses? Enquanto isso, Kevin está lendo o jornal onde falava sobre ele ter escondido sua força verdadeira por todo esse tempo, o que fez muitas pessoas começarem a tratá-lo como um vilão. Kevin pergunta ao seu patrão se ele está confortável com tudo isso, e o patrão responde tranquilamente que ficará tudo bem e que ele não precisa se preocupar, pois logo tudo voltará ao normal. Ele muda de assunto e pergunta sobre o golpe final que Kevin aplicou em seu adversário, surpreso com sua força. Kevin, no entanto, explica que estava tão concentrado que nem se lembra mais qual golpe foi. Ele volta a se sentir culpado por ter enganado todos e ainda assim ter perdido. Ao ouvir isso, seu patrão diz para ele não se importar com a derrota, que só precisa treinar mais para ficar mais forte e não perder de novo. Kevin, tocado, pergunta por que seu patrão se importa tanto com ele, então seu patrão responde que o considera como um filho. Em seguida, Bronson vai até Kevin para verificar seus ferimentos e oferece curá-los com magia, mas Kevin recusa, dizendo que prefere continuar sentindo a dor, pois fazia tempo que não sentia algo assim. Enquanto isso, Rick se tranca no quarto, temendo a luta contra Bronson. Snap e os outros tentam convencê-lo a lutar, argumentando que o público está ainda mais animado após a derrota de Kevin. Rick, contudo, diz que prefere continuar vivo do que enfrentar Bronson. Snap apela para o emocional de Rick, dizendo que muitas pessoas vieram de longe só para ver essa luta, e que desistir decepcionaria a todos. Rick, tocado, começa a chorar. Snap se retira de fininho pois só fez piorar a situação. Angélica aproveita o momento para manipulá-lo, dizendo que, mesmo se ele morrer, seus amigos poderiam trazê-lo de volta com magia de cura. Rick responde que Angélica nunca morreu, então não sabe como é horrível. Mesmo sabendo que poderia reviver, ele prefere evitar passar por isso. Angélica lembra que, embora o treinamento de Bronson tenha sido traumático, Rick o suportou por 2 anos. Diante disso, uma simples luta não deveria assustá-lo tanto. Rick, irritado, grita que treinar e lutar são coisas bem diferentes. Mizete intervém e pergunta a Rick se ele nunca se perguntou por que o treinamento de Bronson parecia tão adequado para ele, mesmo sem conhecê-lo tão bem. Rick então percebe que Mizete está certo, mas acredita que Bronson queria treinar aliados para ajudá-lo a derrotar Kaiser. Mizete revela que Bronson também o treinou para que, um dia, eles pudessem lutar de igual para igual, pois Bronson sempre quis enfrentar alguém do seu nível. Isso era o sonho dele. Embora Rick ainda pense em desistir, Mizete pede para que ele considere o lado de Bronson, pois o ogrão acredita que no dia seguinte ele vai ter a sua tão aguardada luta contra um oponente forte igual a ele. Rick relembra 2 anos atrás, quando conheceu Bronson e teve acesso ao punho de Orichalcum. Naquele momento, Rick tremeu ao cumprimentá-lo, e Bronson logo percebeu, apenas com um aperto de mão, que Rick não tinha talentos para ser um aventureiro. No entanto, ele disse que, com muito esforço, Rick poderia ir longe, mas teria que suportar um treinamento duro. O prota vai ter que treinar centenas de vezes a mais que uma pessoa comum, pois seus fluxos de magia em seu corpo são muito baixos. Enquanto isso, Angélica, por sua vez, continua irritada com Rick por ele pensar em desistir. Ela pergunta ao loirinho se o treinamento do Rick foi algo tão assustador assim. Mizete descreve o treinamento como um verdadeiro inferno na Terra, e o fato de Rick não ter enlouquecido já é um milagre.
Ele também lembra que Rick tem uma habilidade inata, mas que causa danos graves ao corpo, o que levou Bronson a proibir seu uso. Angélica, surpresa, não sabia disso. Honey, então, vai até Rick, ele pergunta se ela o acha patético, mas ela afirma que, independentemente do que ele decida, ele ainda será ele mesmo. Contudo, ela prefere a versão do Rick que mesmo com medo, ainda decide lutar, nem que seja para deixar Bronson feliz. No dia seguinte, o público aguarda ansioso pela luta final. Snap ainda está bastante assustado, pois existe a possibilidade de Rick desistir da luta antes mesmo dela começar. Já Rick está prestes a subir para a arena, porém o cara tá simplesmente muito nervoso, mas é encorajado por Honey, que sussurra algo em seu ouvido, o que o anima, deixando ele muito mais destemido. Ele se prepara para a luta, e ao vê-lo determinado, Angélica sente que ele superou o medo. A luta começa, e Rick ataca com um golpe rápido, surpreendendo Bronson, que começa a sangrar. O ataque foi muito forte, que voa estilhaços para todo canto. Mizete explica que Rick usou o corte de vento, mas Bronson defende com facilidade. Após várias tentativas, Rick tenta mais um ataque, mas sem sucesso, porém foi muito poderoso. O cara tenta de tudo que é jeito, mas ele defende todos os seus ataques. Bronson então, decide que é hora de contra-atacar e parar de se defender. A luta se intensifica, o ogro resolve atacar, mas Rick desvia. O soco foi realmente muito poderoso, deixando geral impressionado. Kervin observa e comenta que o mais surpreendente foi a ativação da magia sem recitação. Rick começa a perceber que o negócio tá ficando tenso para ele, e se não começar a tomar cuidado pode acabar indo de arrasta. Angélica se lembra que Rihanna falou algo no ouvido dele e pergunta o que era. Ela conta que falou se caso ele vencesse, iria com ele para uma fonte termal. Angélica fica desconcertada, e Rihanna ainda fala que vai fazer de tudo com ele nas termas. É por isso que nosso soldado está dando a vida nessa luta, kkkk. Rick continua a lutar, já Broston percebe que seu pupilo está muito habilidoso, pois está usando magia sem ao menos precisar recitar, e isso é algo que poucos fazem. Rick explica que aprendeu isso graças aos treinamentos com o Mizete e a Alice. Já Mizete se recorda que ficou em pânico quando viu o corpo do Rick ao meio depois de receber umas das magias de Alice. A batalha continua muito intensa, chega em um momento que o Prota é suspenso no ar, ficando vulnerável a um ataque. Bronson aproveita a oportunidade, mas Rick usa sua magia para se esquivar rapidamente, e em seguida atacar de volta. O cara usa um ataque muito poderoso, destruindo tudo, mas o ogrão como sempre defende facilmente. Bronson então interrompe a luta brevemente para parabenizá-lo. Rick, animado, revela que descobriu o verdadeiro motivo por trás do treinamento de Bronson, pois anteriormente Mizete revelou que Bronson queria criar alguém capaz de lutar de igual para igual com ele. Bronson admite que era apenas um desejo pessoal, mas Rick percebe que ele está escondendo quanto isso significa para ele, pois Bronson sempre mostrou paixão durante os treinamentos. Por isso, Rick promete lutar com todo o seu respeito. Bronson, comovido, se sente sortudo por ter encontrado alguém como Rick, e decide que é hora de contar mais sobre o passado, especialmente sobre o punho de Orichalcum. Chegamos a mais um final de vídeo. Eu tô muito ansioso para ver como vai terminar essa luta. Certeza que o Rick vai levar uma boa surra. O próximo episódio provavelmente vai ser o último, então bora ficar atento. Já se inscreva no canal para não perder o último episódio. Um abraço do seu amigo Yu e até a próxima.